Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobal, seu anfitrião. Estou muito feliz porque hoje eu vou trazer uma pessoa especial. Na verdade, eu sou prova de que esse profissional é o melhor de São Paulo. Então, comigo aqui, Dr. Gustavo Oliveira Lima, médico, empresário e especialista em emagrecimento funcional, é isso? Bem-vindo, Gustavo. Ô, Alex, brigadão pela oportunidade também aqui no podcast de falar sobre o nosso trabalho. E a gente já é amigo, na verdade, né? O Alex é paciente nosso, né? Já teve uma grande evolução com a gente. A gente vai vir aqui falar um pouco mais sobre os nossos planos. 16 quilos só. 16 quilos, né? É isso aí. Tá? Você veio de Pereira Barreto? É isso mesmo. Pereira Barreto? Pereira Barreto. Tem a ver com Barretos? Não. É uma cidade mais pro interior de São Paulo ainda, perto de Mato Grosso do Sul, né? Cidade pequenininha, de 20 e poucos mil habitantes. Com 17 anos eu vim para São Paulo, na verdade, para fazer 17 anos, para fazer cursinho, né? Eu queria prestar medicina. Como na época eu não tinha condição de estar fazendo uma faculdade particular, né? Eu vim aqui com uma bolsa pro cursinho na época. Fiz uma prova aqui, tive um bom desconto, na verdade, no cursinho e vim aqui estudar em São Paulo, né? Fiquei 3 anos estudando aqui em São Paulo, né? Só estudando para preparatório para vestibular. E passei na Faculdade Estadual de Medicina lá em Marília, na FAMEMA. E ali iniciei ali meus estudos ali com 20 anos de idade, né? O 26 foi em 2019. Final de 2019 me formei. Em 2020 já vim para São Paulo também na virada de ano. Comecei a me especializar em nutrologia esportiva e endocrinologia. E hoje, né? Eu atendo na área de emagrecimento, reposição hormonal e melhora da qualidade de vida. Eu tenho uma clínica hoje que fica ali na Avenida Ibirapuera. E tenho, na verdade, 2 clínicas. Uma clínica que só eu que atendo ali. E uma outra clínica que tem 4 médicos na equipe que são formados por mim. Que seguem tudo a minha estratégia de tratamento, de acompanhamento com os pacientes. Então, seleciono esses médicos e treino eles. E hoje eles atendem lá na minha segunda clínica. No mês de 2020, né, no meio da pandemia ali, eu aluguei uma salinha lá na Itapeva, na Paulista, né, num cowork, e comecei a atender ali. Depois de 6 meses, eu fui para uma outra clínica do amigo meu, que é o Rafael Bafuni, é um médico muito bom também da área. E ele formou na mesma faculdade que a minha, ele formou 1 ano antes que eu. Ele falou, vem aqui pra gente alugar uma salinha, né? Você ajudar aqui a gente também, que ele tinha acabado de montar uma clínica. Eu fui para lá, fiquei 1 ano lá, em 1 ano, consegui fazer o meu nome, né? E abri minha própria clínica, então, no meio de 2022, né? Então faz 2 anos que a gente abriu a clínica. E no meio de 2023, ali em maio, junho, a gente inaugurou o Instituto GL, que é uma segunda clínica nossa, que lá tem uma clínica maior, né? Que é na Avenida Ibirapuera também. Tem 4 médicos na equipe lá trabalhando com a gente. Ô, Gustavo, mas pelo que eu acompanho nas redes sociais, você também é atleta, ou não? Na verdade, como eu sempre quis entender um pouco do meio, assim, do processo de emagrecimento, do processo de ganho de massa muscular, na faculdade, tava essa onda, assim, iniciando uma questão de competição, de fisiculturismo, né? E eu falei, vou competir 1 ano para entender como é que é o nível mais alto do esporte ali. Uhum. Então, fiz uma competição na época, 2018, 2019, mas depois eu parei com as competições, né? Até porque o nível de competição ali, se a gente já falei de saúde, é um nível que ultrapassa ali um pouco da linha da saúde, acaba prejudicando um pouco a saúde, pela questão do nível de treinamento, pela questão dos recursos hormonais que são utilizados. Então, me afastei um pouco da área de esporte. E hoje, eu atendo mais, assim, realmente quem está buscando a melhora da qualidade de vida, buscando emagrecimento, tendo muito empresário, tendo muito diretor de empresa que, às vezes, está cansado, está indisposto, precisa trabalhar bastante, tem muita responsabilidade. E, com o tempo, a gente vê que a rotina de São Paulo acaba sugando muito a energia desses empresários, desses diretores aí, ou de vários outros pacientes que passam comigo, que precisa ter disposição, precisa ter energia para o dia a dia. A gente vai e age nesse ponto aí também, para melhorar a performance das pessoas. Então, melhorando a performance, ajudando no processo de emagrecimento e melhorando a saúde e a qualidade de vida de todo mundo ali. Cara, então, tipo, o empresário te procura e o cara tá lá com 110 quilos. Certo. Ele tem 1,70 m e pouco. Certo. Tá. O que ocasiona já de problemas nesse cara? Vamos por aí. Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando apenas de estética, né? Porque às vezes tem uma romantização da obesidade também nos últimos tempos aí, né? Legal, a romantização da obesidade, né? Romance. É isso aí, né? Saiu até sempre tem vários vídeos aí que a pessoa fala, eu sou obesa, mas sou saudável, meus exames estão normais. Só que a gente tem que entender que o indivíduo obeso, ele não é saudável. A obesidade é uma doença crônica, né? Tem até CID para isso, certo? E ela tem que ser tratada como tal. Então, mesmo às vezes um indivíduo que está obeso ali, pega os exames laboratoriais, ele normalmente está dentro dos valores de referência, só que não quer dizer que ele está saudável. Até porque muitas vezes os exames não
são tão profundos, não aprofundam tanto a investigação. E quando a gente faz alguns exames mais específicos, a gente acaba achando várias alterações ali, tanto na questão do metabolismo, como também na questão de inflamação, na questão hormonal, que esses pacientes acabam tendo. Então, o indivíduo que está acima do peso, pega um homem, por exemplo, tem muitos pacientes lá que às vezes vão lá, de 40 anos de idade, que estão acima do peso, né? E tem um nível hormonal, por exemplo, muito baixo. Pega a testosterona do homem, que o normal seria de 300 a 1000, muitas vezes ele tem uma testosterona de 200. Por quê? Porque o excesso de gordura baixou o hormônio dele, né? Normalmente, uma testa abaixo de 400, a gente esperaria para um homem acima dos 45, 50 anos de idade. Às vezes, um homem com 40 anos já está com uma testa muito abaixo de 400. Por quê? Porque a obesidade, o excesso de gordura, abaixa mais a produção hormonal dele. E se ele fica com a testosterona baixa, por exemplo, a disposição fica ruim, a libido fica ruim, a ereção fica ruim, o sono desregula, o humor fica pior, a capacidade de concentração e raciocínio também fica limitada. Então, tudo isso traz um grande efeito, um grande malefício na saúde e na qualidade de vida daquele homem. E também na performance dele. Tem quantos empresários que passam comigo, que após o início do planejamento, quando a gente inicia o processo de emagrecimento, ou apenas, não é nem o emagrecimento, inicia apenas uma reposição hormonal também, reposição de vitaminas. O paciente volta e fala, doutor, estou ganhando mais dinheiro. Doutor, estou produzindo mais. Por quê? Porque agora com a disposição, com a energia melhor, aquela vitalidade que ele tinha antes, que ele acabou perdendo com os anos, ele retoma aquela vitalidade, ele tem mais ímpeto para estar indo atrás dos seus objetivos, para estar indo atrás dos seus sonhos ali. Então, quando a gente fala de emagrecimento, não é apenas a melhora da estética, certo? É a melhora da performance mental e física daquele indivíduo. Então, por isso que o emagrecimento é importante para a saúde como um todo. Tem umas dietas, doutor Gustavo, que o pessoal faz e fica sem se alimentar. Certo. Quais os tipos de dieta? E pode-se fazer esse tipo de dieta e ficar sem alimentação nenhuma? E fica sem alimentação por um período? Como é que é? Na verdade, quando a gente fala de uma dieta, né, a gente tem que falar que mais do que uma dieta é uma reeducação alimentar, que seria o ideal, certo? E tem que entender qual que é o objetivo dessa dieta. É uma dieta que é para o emagrecimento? É uma dieta que é para o ganho de massa muscular? É uma dieta apenas para melhorar a questão de padrões laboratoriais, triglicéridos, colesterol? Então tem que entender qual tipo de dieta e por que está sendo realizado. Pega uma dieta, normalmente quando a gente fala de dieta, é o indivíduo que está querendo emagrecer. Em geral, 90% das pessoas que querem fazer dieta é que querem emagrecer, né? Existem vários tipos de dietas, né? Se deram vários nomes. Então, por exemplo, tem a dieta cetogênica, tem a dieta paleolítica, jejum intermitente, tem a dieta também flexível, que a pessoa só contabiliza, né? Tem a dieta flexível, que a pessoa só contabiliza as calorias, tá? Mas, basicamente, o ideal é o quê? Quando a gente fala do processo de emagrecimento, aquele indivíduo tem que fazer um déficit calórico. O que é o déficit calórico? Ele tem que gastar mais energia do que ele consome durante o dia. Uma continha, na teoria, é simples. Mas né? Tem que ser feito por um especialista, né, doutor? É isso aí. Por quê? Porque desculpa cortar o senhor para essa observação. O que eu gostaria muito que você orientasse, quem vai assistir o seu vídeo, não fazer loucura. Tem muita gente que pega fazer uma dieta aí sem acompanhamento. É isso aí. Isso dá problema, né? A gente tem casos... Não dá... Então, tem como você... Eu acho que, de repente, a gente trabalhar agora, de você falar para esse pessoal, uma dieta não deve ser feita de tal forma, tem que ter um acompanhamento, ou se você quer fazer, não pode fazer uma dieta louca. É isso aí. Então, assim, na verdade, o mais ideal é a pessoa ter um acompanhamento nutricional com um nutricionista, né? Tanto que a gente tem um time de nutricionistas também na equipe, né, que fazem a dieta dos pacientes. A gente tem que entender que a dieta é individual também. Depende para qual indivíduo a gente está fazendo aquela dieta. O que acontece muito é que às vezes a pessoa, por exemplo, quer emagrecer, ela para de comer, ela corta, por exemplo, zero carboidrato, por exemplo, corta a alimentação, e ela até consegue emagrecer um pouco no começo, só que muitas vezes aquele emagrecimento não é com qualidade. Ela acaba perdendo água e massa muscular no processo. E quando ela perde muita massa muscular, ela tende a ter aquele efeito rebote, aquele reganho de peso, que é normal de acontecer quando o indivíduo faz um processo de emagrecimento ou faz uma dieta da maneira errada. Então tem que ter um equilíbrio ali da alimentação para a pessoa emagrecer de maneira saudável e principalmente definitiva também. Porque senão é um emagrecimento que é um voo de galinha, né? A pessoa emagrece, ela melhora, mas depois de um mês ela volta a reganhar aquele peso, que é o que acontece muito, né? Que é bacana a gente falar do efeito rebote também, que é isso que vem acontecendo muito nos dias de hoje, né? Tem algum risco para a saúde? Tipo risco de morte, coisa assim ou não? Uma dieta? Esse tipo de dieta? Né? Na verdade, sim, risco de morte numa dieta, assim, tem que ser algo muito agressivo, né? Não sei se a pessoa fique muitos dias em jejum aí, né? É muito difícil, mas o que a gente tem risco mais é o quê? Primeiro, uma grande baixa de energia, baixa de vitaminas, e isso pode, com o tempo, levar, por exemplo, a um quadro às vezes, de depressão.
É muito comum os indivíduos, às vezes, que tenham algumas vitaminas baixas, principalmente B12 e vitamina D. Verdade. É isso aí, tá? E essa é uma questão da bariátrica, Me identifiquei com isso. né? A bariátrica em si, principalmente a bariátrica, quando a gente fala da técnica do bypass, que tira uma parte do intestino, né? Que é uma cirurgia um pouco mais agressiva. Verdade, eu acompanho isso. Né? É muito comum que quadros de depressão após uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Porque pela baixa de vitaminas, a pessoa fica com um quadro de hipovitaminose muito grande, também às vezes com um quadro de anemia, e consequentemente ela fica mais depressiva, entra no quadro de depressão, um quadro ali psicológico muito grave. Isso pode levar... Vai, isso aí, né? Os problemas. O que você acha? A gente vê aqueles youtubers, né? Principalmente menina, coisa e tal, que não sei se incentivar ou estimular, mas uns vídeos falando assim, não, é bonito ser gordinha, tem um programa americano até, não, é legal, etc. Como à vontade. Tem uns vídeos meio loucos assim. Sim, sim. Qual a sua opinião sobre esse tipo acho que de serviço, ou de desserviço? Desserviço, né? A gente tem que tomar muito cuidado hoje da maneira que a gente fala, né? Mas, voltando, né? A gente tem que entender que o sobrepeso, o ganho de peso, a obesidade, sempre vai trazer malefício a longo prazo para a saúde daquele indivíduo. Então, a gente nem está falando apenas de estética, não é de padrão de beleza, porque tem isso, né? O padrão de beleza hoje, a gente vê muito no Instagram, por exemplo, é uma mulher super magrinha, um homem magrinho, né? Com um físico com pouca gordura, com um pouco mais de massa muscular. E tem muita gente que quer quebrar esse padrão de beleza, falando que não, é bonito estar acima do peso também, é bonito, né, ter o sobrepeso ou uma obesidade. A gente não está discutindo padrão de beleza. Tem pessoas que acham bonito estar acima do peso, tudo bem. Só que a saúde, que é o que a gente tem que discutir como médico, né? E a gente está tentando passar isso. E quando a pessoa ou vai um youtuber e fala, não, você tem que comer mesmo, vai ficar bonito, gordinho, olha aqui, eu comendo tudo isso de macarrão, tudo isso de massa. Isso você acha que esse tipo de publicidade, de serviço, que a gente chama de desserviço, porque faz mal, que é o que você está citando, você acha que esse tipo de coisa deveria ter algum tipo de impedimento, não sei, de situação que... Porque é contra a saúde pública, né? Sim. Porque é contra a saúde pública. É isso aí. Complicado. Né? A gente tem hoje um estudo, por exemplo, que demonstrou que nos próximos 10 anos aí, né, até 2034, mais de metade da população brasileira terá obesidade. Né? Então você vê que antigamente, por exemplo, era muito difícil a pessoa estar acima do peso. Pega na década de 50, 60, nossos pais, por exemplo, quase ninguém estava acima do peso. Mas hoje tem muita gente com sobrepeso e obesidade. Por quê? Primeiro, por questão do sedentarismo. Então hoje é muito comum de ficar o dia inteiro sentado, né? Trabalhando, né? E segundo é a facilidade de alimentos de alta densidade calórica. Então, por exemplo, pega lá um lanche, come um biscoitinho, um chocolate, uma bolacha, que antigamente não era uma alimentação tão comum no dia a dia dos brasileiros, por exemplo. E hoje é muito comum. O refrigerante, hoje tem quase todas as refeições, todo mundo tende a tomar refrigerante. Então tudo isso veio trazendo um ambiente alimentar que propiciou esse quadro de uma epidemia, a gente pode falar aí, de obesidade no país hoje. E a obesidade em si, o que ela vai fazer? Vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tá? Aumenta muito o risco de infarto e AVC. Vai aumentar muito o risco de câncer, a gente sabe hoje tem uma relação direta com câncer, vários tipos de câncer. Vai aumentar também a questão da depressão e ansiedade, porque a obesidade se traz problemas hormonais que pioram a saúde psicológica e psíquica daquele indivíduo. E vários outros problemas de saúde que acabam acontecendo aí com a obesidade. Qual a referência que você tem? Quem é a sua referência de médico? A família tem médicos também? Não, na verdade, família não tem nenhum médico na família, né? Minha família de origem muito simples, né? E basicamente dos meus tios, meus pais, ninguém tinha feito faculdade, ninguém tinha estudado. Chego a fazer, por exemplo, na família, né? Meus tios, nenhum é engenheiro, nenhum é médico. Então a gente tem, na verdade, uma família muito simples, né? De origem muito simples. Minha mãe é professora de matemática de escola pública, sempre foi. E meu pai, ele tocava um barzinho lá na cidade, né? Na rodoviária. Aí sim, dono de boteco. Você viu, né? E aí... Então, na época, eu acabei o colegial, né? Como a cidade é muito pequena, tem 20 e poucos mil habitantes, né? Eu era muito bom na minha sala. Cidade pequenininha. Eu era muito bom na minha sala, sempre me destacava, né? E achava que era fácil passar no vestibular, por exemplo, de medicina. E a gente sabe que hoje que é muito concorrido a faculdade, ainda mais se for pública, né? Então, na época, eu fiz o vestibular, nem cheguei para a segunda fase, com 17 anos. E aí eu vim estudar para São Paulo aqui. Fiquei 3 anos só enfiado no cursinho dentro de casa. Né? Nem tinha condição para estar saindo também. E saí numa cidade muito pequenininha, vim para São Paulo, né? Houve um choque, assim,
22 mil habitantes para a grande São Paulo, 22 milhões. Vixe Maria, Nem saía, só saía pro cursinho e já voltava correndo. Achava que que aconteceu alguma coisa se ficasse na rua, né? Então foi um período de muito estudo, né? E ali eu consegui ingressar na faculdade pública. E aí depois foram 6 anos de faculdade, né? Cara, público você é o cara. Não. Eu sou o cara e se esforçou bastante, né? Foi muito esforço, muito estudo, né? Como que é? O que fala mais alto em você, o médico ou agora o empresário? Eu acho que sempre pergunto, né? Se é um médico empreendedor ou um empreendedor médico, né? Sou médico, início, né? E tanto que todo o nosso empreendimento que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo em cima da área da medicina. Né? Que é a área que a gente sabe mexer, é a área que a gente tem mais confiança em estar trabalhando, né? Conhecimento técnico. Conhecimento, né? A gente tem outras áreas também que a gente está mexendo também. Eu e meu irmão, a gente está começando agora também um ramo de construção, né? Mas na área da medicina mesmo é o que a gente está focando para estar crescendo aí em São Paulo e ser um dos maiores de São Paulo nos próximos 5, 10 anos. Será? Porque você já esse vai ser o nosso... Caramba, cara. Sou testemunha disso, hein? A gente saiu do nada, né? Sem nenhum apadrinhamento. E hoje tem uma equipe lá hoje de 40 funcionários, certo? Uhum. E está partindo agora para a 3ª clínica que a gente vai estar montando. Então, spoiler, ninguém está sabendo, mas a gente está falando agora então, né? Tem uma 3ª clínica que a gente está no projeto já para estar iniciando as obras agora no mês que vem. E está inaugurando ela no comecinho do ano de 2025. Quais vai ser os procedimentos? Na verdade, a nossa base, né, é a parte realmente da mesma área que eu trabalho, nutrologia e de endocrinologia, né? Lá na equipe a gente tem nutrólogos, a gente tem endócrinos e tem médico do esporte também. Nossa equipe de 4 médicos, né? E a gente também está entrando na área de estética junto, que é entrelaçado os dois, né? A pessoa que emagrece às vezes ela emagreceu, tem uma certa flacidez ali na pele, então a gente já vai, né, ajustando tudo para ficar dentro ali da nossa equipe, né? Então a gente está também com a doutora Natália, que é minha esposa. Ela também tá trabalhando na área de estética corporal e na estética íntima também, que é um ramo que está iniciando agora, é novo, tá bom? Como ela é ginecologista, né, a gente está iniciando nesse processo agora de estética íntima feminina. Então é outro ramo, outro braço nosso aí da parte de medicina que a gente está fazendo. Tudo vai para a nova unidade agora, para número 3. É isso aí. Qual vai ser o nome dela? Já tem nome? Vai ser, acho não, né? Vai ser o Instituto GL Tatuapé, né? Que vai ser ali no Tatuapé ali, bem do lado ali do metrô, né? Então, isso ali. Doutor Gustavo, tem um episódio que aconteceu agora durante as campanhas. Na verdade, acho que foi o primeiro debate que teve na Band. O Pablo Marçal falou o seguinte: no meio do calor do momento, etc., ele chamou o Boulos de comedor de açúcar. Sim. A gente entende que ele quis agredir, não sei, de alguma forma ele quis dizer assim, pô, esse comedor de açúcar. Ele quis dizer come mal, eu acho. Sim. Por que açúcar? O que tem a ver? Qual a associação? Na verdade, ele falou com uma maneira pejorativa isso daí, né? E realmente, né? O açúcar em si hoje é o mal do século que a gente fala. Por quê? Porque o açúcar é o que vai trazer o ganho de peso, sobrepeso, obesidade, traz muita inflamação. Então, o Pablo até passou por um projeto com o Cariani, nos 60 dias, melhorou muito o físico dele, né? Foi um projeto bem, bem bacana. E a alimentação, cuidar da alimentação, significa você cuidar da saúde, cuidar da sua saúde física e saúde mental. Então, na teoria, a gente avalia hoje, por exemplo, os maiores empresários do ramo hoje, pega o Abílio Diniz, por exemplo, era um cara que treinava muito, se alimentava bem, então ele cuidava muito da saúde física, para ele ter uma saúde mental boa e ter uma performance boa em tudo que ele estava fazendo. Então o Marçal às vezes está querendo falar disso daí, né? Eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu físico, então eu tenho mais capacidade para estar cuidando da Prefeitura de São Paulo, aí, por isso que ele às vezes falou isso aí do Boulos. Né? Então açúcar faz mal para a saúde, é isso? Porra, faz muito mal. Açúcar é o pior veneno aí que a gente tem aí na atualidade de hoje, quando a gente fala de alimentação. Né? Eu vi eu tava vendo uns vídeos esse dia na internet, tem uma menina chamada Thaís Carla. Ela é uma menina obesa, né? Uma gordinha. E ela fala muito sobre, tipo, pode comer à vontade, isso não é problema. Ela tem até um caso que ela foi pegar um voo, não sei pra onde, ela não cabia na poltrona e ela processou o avião. Gente, mas assim, qual a sua opinião sobre a pessoa ir pra internet, até viralizar com vídeos tipo, coma mesmo, beba, bote açúcar, a gordura, coma à vontade. Como médico, isso também não é meio que algo que pode trazer transtornos para a saúde da população, etc? Não sei. Sim. Foi o que a gente estava conversando antes, né? Ela prega a romantização da obesidade.
né? É bonito estar acima do peso, é bonito ser obeso, né? A gente não está falando de padrão de beleza. Padrão de beleza, tudo bem, ela pode achar. Mas de saúde, não tem como falar que a obesidade vai trazer saúde. Ela vai só trazer malefícios à saúde a curto, médio e a longo prazo. Vai aumentar o risco de infarto, vai aumentar o risco de AVC, vai aumentar o risco de aparecimento de vários tipos de câncer. A obesidade é a base hoje para várias doenças que vem aumentando muito a mortalidade no Brasil e no mundo todo. É por isso que a gente também está tendo uma grande epidemia de obesidade nos últimos anos. E a gente aqui, como médico, né? A gente Avalia né? que não é... E a gente aqui, como médico, a gente está na vanguarda aí, desses últimos 5 anos, para combater a obesidade. Ô, doutor Gustavo, eu acompanho seu trabalho, até porque eu sou também um dos beneficiados pelo seu excelente trabalho, né? Tô aqui. E eu sei que, às vezes, eu tô lá no seu consultório, passa muita gente famosa lá, muita gente importante. E o pessoal já começou a falar que você é o queridinho das celebridades. Existe algum... eu sei que você atende muitos, mas existe algum tratamento especial por celebridade? Não, eu sou bem atendido, não sou celebridade. Existe alguma coisa especial? Como é que é atender celebridades? Na verdade, sim, Alex, o tratamento, né, o acompanhamento com uma pessoa que é celebridade, uma pessoa que não é o mesmo tratamento, é o mesmo acompanhamento, tá? Lá na clínica a gente tem uma cultura muito forte de colocar como primordial a qualidade e a experiência do paciente quando ele começa a acompanhar com a gente. Então, desde a recepção, as meninas ali, as enfermeiras que atendem os pacientes, até porque tem um contato muito grande com os pacientes, que vários passam lá toda semana na clínica, a cada 15 dias, para fazer algum protocolo, algum acompanhamento. E todos os meus pacientes, eles têm o meu contato particular. Então, durante todo o processo, tudo que o paciente tem de dúvida, tudo que ele precisa, estou ali pronto para estar atendendo. Ô, Gustavo, tem um novo tratamento aí que chama, acho que é Mounjaro, que artistas estão usando. Mounjaro. Por exemplo, a Maraísa, aquela cantora, mas ela emagreceu pra caramba, cara. Como que é esse tratamento? Na verdade, o Mounjaro, Alex, nada mais é do que ele é um inibidor do apetite. Tá? Então, certo. Ele inibe muito o apetite da pessoa, a pessoa acaba comendo muito pouco e, consequentemente, começa a perder bastante peso, né? Antes do Mounjaro, o medicamento que era mais potente que a gente tinha era o Ozempic, né, que tem a molécula semaglutida, que é um análogo de um hormônio chamado GLP-1. O Mounjaro, ele é um duplo agonista que a gente fala. Ele age como o Ozempic no GLP-1 e também age no GIP, que é um outro hormônio, fazendo que ele fique mais potente do que o Ozempic. Na verdade, ele trouxe o dobro de peso, 2 vezes a mais, do que o Ozempic traz nos pacientes. E teve um subgrupo de pacientes ali que teve a mesma perda de peso do que uma cirurgia bariátrica. Então, o Mounjaro a gente está chamando hoje, na verdade, de bariátrica sem corte, né? Caramba! Né? Então, ela está trazendo um grande resultado, é um grande avanço no processo de emagrecimento na luta contra a obesidade. Então, um grande medicamento. Não chegou no Brasil ainda para ser comercializado nas farmácias, mas a gente já está conseguindo, por meio de importação, trazer esse medicamento. A gente já está fazendo tratamento na clínica com ele. A gente está tendo grandes resultados com esse medicamento, junto com todo o resto do nosso protocolo que a gente faz na clínica. A Maraísa, que chama, né? A menina ficou muito magra. O que aconteceu? O remédio dela é esse efeito mesmo? Na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado no processo de emagrecimento, porque muitas vezes a pessoa acaba também perdendo muita massa muscular no processo e fica igual que ficou famoso na época lá do Ozempic Face, né? O rosto de Ozempic, porque quando a pessoa perde muito músculo, ela perde a musculatura facial e acaba ficando com o rosto mais caído. Né? Então é importante, durante esse processo de emagrecimento, a gente segurar a massa muscular para perder apenas gordura. Não, a pessoa acaba ficando realmente ali com físico, com pouca massa muscular, pouca gordura, mas também pouca massa muscular. Mas não é algo que a pessoa vai lá e ela compra e ela vai usar por conta, não. Não. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento correto para ser usado. Por exemplo, o Ozempic, que vende em farmácias hoje, né, não precisa de prescrição médica. Qualquer um pode ir na farmácia e comprar e utilizar. É o que acontece muito. Só que qual que é o problema do Ozempic? Ele também tira a fome da pessoa, a pessoa acaba emagrecendo. Só que não é um emagrecimento definitivo, porque ela emagrece da maneira errada. Ela não organiza o metabolismo, ela não melhora a parte hormonal. Então, a pessoa que às vezes emagrece apenas com o Ozempic, normalmente ela emagrece e quando ela para o medicamento, ela volta a reganhar esse peso de novo. Então, por que o efeito rebote acontece? Só para as pessoas entenderem. O efeito rebote acontece porque, durante o processo de emagrecimento, a pessoa perde também muita massa muscular. E quando a pessoa perde massa muscular, o metabolismo dela tende a ficar mais baixo. Porque o músculo é o que gasta energia, o nosso motor do corpo. Então, quando ela emagrece e perde músculo, a partir do momento que ela fica com o metabolismo mais lento, é muito mais fácil ela reganhar esse peso. E muitas vezes ela reganha até mais peso. Então, é normal a pessoa começar, por exemplo, com 80 quilos, perdeu 10, foi para 70. Quando ela volta a reganhar, ela vai para 85, 90. Por quê? Porque agora o metabolismo está pior. Caramba. Entendeu? Então, ela reganha mais peso ainda, ela não consegue segurar o peso.
Por isso que o nosso tratamento e acompanhamento na clínica, eu sempre falo para os pacientes. Não é só emagrecer. Emagrecer, eu consigo fazer o paciente emagrecer de qualquer maneira. Ele vai emagrecer. A gente tem recursos hoje na medicina que faz com que a pessoa emagreça. Nem se ela não quiser emagrecer, ela vai emagrecer. A questão nossa também é fazer com que aquilo seja definitivo. Que ela consiga permanecer magra após um tratamento, para ela não ficar dependente de nenhum medicamento a longo prazo. Caramba! Mas assim, Gustavo, o que é melhor para a pessoa, pro cara que quer perder peso? A dieta ou o treino? Qual o mais importante? O mais importante que a gente fala de emagrecimento, Alex, é a dieta. Por quê? Não adianta a pessoa treinar bastante se ela não estiver respeitando aquela base nossa que é o déficit calórico. Ela tem que gastar mais energia do que ela consome. Então tem muitas pessoas que às vezes treinam há muito tempo. Você pode ver que tem pessoas na academia que treinam há muitos anos já, mas não conseguem emagrecer. Por quê? Porque a alimentação em si não está na maneira adequada para o emagrecimento. Então, quando a gente fala quando a gente fala de emagrecimento, a dieta é muito mais importante. E aí vem aquela outra dúvida, né? A gente até conversou antes. A pessoa que está acima do peso, apenas com dieta e atividade física, ela consegue emagrecer? A ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Peso e Obesidade, já demonstrou que os indivíduos que têm obesidade, certo? Mais de 98% não conseguem emagrecer apenas com mudança de estilo de vida. Não conseguem emagrecer apenas com dieta e atividade física. Então precisa de um tratamento, acompanhamento médico, tratamento medicamentoso, muitas vezes, para ela conseguir realmente emagrecer de maneira saudável, de maneira definitiva. Certo? Então, o uso desses medicamentos, você pega o Ozempic, o Mounjaro, alguns compostos que a gente usa para acelerar o metabolismo, todos esses são essenciais no processo de emagrecimento. Porque tem muita gente que não consegue emagrecer apenas treinando e fazendo atividade física. É óbvio que a mudança de estilo de vida é importante, mas, na maioria dos casos, não é o único fator que vai trazer o sucesso no emagrecimento. Às vezes você pode conhecer, eu pego vários exemplos, às vezes a pessoa fala assim, mas um vizinho meu que estava acima do peso perdeu 40 quilos sozinho. Tudo bem, só que isso é uma exceção. A maioria dos indivíduos hoje que tem sobrepeso e obesidade precisam de acompanhamento médico, precisam de um tratamento medicamentoso para conseguir realmente chegar no objetivo. Tem aquela coisa de, por exemplo, existe um preconceito sobre reposição hormonal. Por que tem esse preconceito? Então, na verdade, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente está falando de repor vários tipos de hormônios, né? O que falam que tem muita gente que tem preconceito com a reposição é mais quando a gente fala dos hormônios sexuais, seriam, por exemplo, no homem a testosterona. Tá? Uhum. E, infelizmente, tem muitos profissionais de saúde ainda, tá, que falam mal da reposição hormonal. Muitas vezes, na maioria dos casos, é falta de conhecimento. Tá? Porque a gente sabe hoje que a reposição hormonal, quando bem indicado, só vai trazer melhoras na saúde daquele indivíduo e vai prevenir várias doenças. Certo? Pega uma mulher, por exemplo, que está na menopausa. Uhum. Antigamente não se falava muito em reposição hormonal na menopausa. Hoje está se falando mais. E por quê? Porque imagina que a expectativa de vida da mulher hoje, na média brasileira, é 84 anos. Certo? Caramba, legal. A pessoa vai menopausar às vezes com 50 anos de idade. Como é que ela vai viver esses últimos aí 30 e poucos anos da vida dela, que é quase 40%, 30% da vida dela? Quando a mulher menopausa, a libido fica ruim, a concentração, o raciocínio e memória fica ruim. Ela perde massa muscular, consequentemente ela perde a funcionalidade. Ela perde também o quê? Lubrificação vaginal fica muito ruim, então a relação sexual, o ato sexual com o marido já não consegue ter mais, ela sente muita dor, certo? A disposição fica muito ruim, o humor fica ruim. Então tudo isso, todas essas alterações, trazem um grande prejuízo na qualidade de vida daquela mulher. Então quando a gente vai lá, diagnostica que ela está no processo da menopausa e entra com a reposição hormonal adequada para ela, muda demais a vida daquela mulher. Ela consegue envelhecer com saúde, com funcionalidade, com qualidade de vida. Doutor Gustavo, qual o momento da vida da pessoa, não sei, que ela sente, quais os sinais que ela sente que ela deve procurar um tratamento hormonal, não sei. Então, vou falar para o público aqui, como é que você consegue identificar que você tem algum problema da questão hormonal? Primeiro, você tem que avaliar como é que está a sua disposição, como é que está a sua libido, como é que está a sua concentração e raciocínio, como é que está o seu físico em si, quando a gente fala de questão de composição, massa muscular e gordura. Se você tem um excesso de gordura abdominal, se você dorme mal, se seu humor está ruim, se sua libido está ruim, se sua disposição, sua energia para o dia a dia não é igual à mesma, com certeza, um dos pontos principais que a gente tem que investigar é a questão hormonal. Não estou falando que o hormônio é a causa de todos os problemas, mas em mais de 90% dos casos, quando a pessoa apresenta vários desses sintomas, com certeza tem alguma desregulação hormonal ali, e se ela faz uma reposição adequada, ela vai ter uma grande melhora, se a pessoa tem uma grande melhora de todos esses sintomas e uma grande melhora da saúde também. Isso é importante a gente falar. Que a reposição hormonal, antigamente se achava que o hormônio só traz malefícios à saúde, e não traz, isso é um mito, tá bom? O hormônio, quando bem indicado, só vai prevenir doenças e melhorar a saúde a longo prazo. Ô, Gustavo,
Quais os projetos agora? Agora você está indo para a terceira clínica, terceira unidade, quer dizer, a demanda está alta, bem interessante. As pessoas estão entendendo que precisam cada vez mais de cuidar da saúde e através do especialista. Então, quais os projetos que você tem agora para os próximos projetos? Então, os próximos projetos, né, Alex? Igual você já falou, já comentou, né? Tem a terceira clínica, que a gente está abrindo ali na região do Tatuapé agora, tá bom? Certo. Provavelmente a gente vai inaugurar ela lá para fevereiro, março do ano que vem. Correto. Então, o que é para indicar para você? Pode deixar que eu já conheço qual que é, tá? Que é o bom, hein? Tá Mont Blanc, né? É isso aí, tá? E um outro projeto que a gente está também startando a partir do ano que vem, já estou trabalhando em cima disso, que já tem uma grande demanda de vários médicos que nos procuram, tá bom? É iniciar um trabalho de mentoria, um trabalho aí de capacitação de médicos, certo? A gente quer expandir o nosso conhecimento, eu sempre ouvi isso, né? Quando você ensina seu conhecimento, expande ele é quando você mais cresce. Né? Então a gente está querendo, hoje já faço essa mentoria com os médicos da minha equipe, que são 4, né? A gente abrindo a segunda unidade, vão ser 9 médicos no total na equipe, mas além disso eu quero startar para o ano que vem essa mentoria, essa capacitação que eu quero abrir para os médicos aí que buscam melhorar os atendimentos, que buscam aprender como fazer uma gestão de uma clínica. Esse é um ponto importante, que o médico hoje em si ele não sabe, quando ele sai da faculdade ele é preparado apenas para trabalhar no hospital, para ser empregado de hospital, certo? Então, o médico ele quer crescer em maneira empresarial, crescer abrindo seu próprio consultório, a gente vai estar ensinando nessa mentoria, ensinando como é que a gente faz tudo aqui dentro da nossa empresa. Quantos por cento Dr. Gustavo por Dr. Gustavo? Quantos por cento médico, quantos por cento empreendedor tem que ser para ter sucesso? Vixe, Alex, é complicado, hein? Eu acho que normalmente a gente inicia ali com 95% médico, 5% empreendedor, né? E isso vai mudando com o tempo. Não que vai diminuir na medicina, não. Mas vai aumentando mais o lado empreendedor com o tempo, porque a nossa experiência vem da prática. Né? Uhum. Então, no começo lá, aluguei uma salinha. Minha mãe, que era recepcionista, ficava recebendo as mensagens, marcando consulta. Verdade. Né? Então, a gente começou dessa maneira. Meu irmão, que fazia o marketing, que ele faz até hoje, ele cuida da parte do marketing. Seu irmão está aqui. Está aqui, o Naert. Quer para apresentar aí, Naert? Né? E hoje, devido ao nosso crescimento, aí, a gente está, igual eu falei, tem 40 pessoas que fazem parte da equipe hoje. Então, a gente tem a nossa área do comercial, tem a área do financeiro, tem a área de RH, a gente está estruturando como realmente uma empresa para a gente estar crescendo cada vez mais. Então, o nosso lado empresário cresceu muito nos últimos anos. O lado médico também, né? Porque cada vez a gente tem que se atualizar mais, cada vez a gente tem que estudar mais. Eu estudo muito ainda para estar trazendo, e vou ter que estudar sempre para estar trazendo conhecimento para os meus mentorados, que são os meninos que trabalham na minha equipe, e para os meus pacientes também. Mas a parte empresarial vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos aí. A gente está nesse crescimento. E você está acompanhando minha história aí desde o... Com certeza. Né? Faz uns 2 anos que a gente está junto, né? Acho que para mais. Né? E com certeza a gente vai estar junto nesses próximos passos aí também. Vamos. Quero agradecer você pelo convite. Um convite, sim, difícil conseguir a agenda do Dr. Gustavo. O Gustavo, como disse, é um cara bastante requisitado e hoje é o queridinho das estrelas de São Paulo. Então, assim, pessoal, se você está buscando um especialista, não corra atrás de qualquer coisa, de risco, é a sua saúde. Assim, eu já estou, Gustavo, uma temporada toda aí, temporada que eu digo já tem anos, mesmo estou me sentindo muito bem, eu sou transformado, então eu sou testemunho de que tem um profissional altamente qualificado e realmente envolvido com o que faz. Existe paixão, porque a paixão dá certo. Eu quero agradecer você por assistir mais um episódio do Podcast São Paulo e espero você no próximo programa e até mais, pessoal. Até mais, tchau, obrigado. Obrigado, Dr. Gustavo. Valeu, Alex. Tamo junto aí, hein? Prazer te receber. Até mais, hein? Queria agradecer vocês que acompanharam aqui o podcast, tá bom? Eu já fiz um compromisso com o Alex aqui, que uma vez por mês eu vou estar vindo aqui para estar passando mais dicas sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre emagrecimento, reposição hormonal, e falar um pouco também do nosso trabalho que a gente está fazendo na parte de mentoria de médicos que a gente vai começar a fazer ano que vem. Agradecer a todos vocês. Se quiserem me acompanhar na rede social, Dr. Gustavo Oliveira Lima. E também tem o Instagram da nossa segunda clínica, que é o Instituto GL também. E lá tem vídeos de vários médicos falando sobre, dando dicas sobre saúde, emagrecimento e qualidade de vida. Então acompanhe a gente nas redes sociais lá. Qualquer dúvida, mande... Não, né? Então acompanhe nas redes sociais. É isso aí, vamos embora.